continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. Hoje vamos falar sobre Santa Cecília, né, martirizada por volta do ano de 230, durante o Império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. Né, o seu culto é antiguíssimo, a basílica ela é dedicada no bairro Romano, né, e é anterior ao Edito de Constantino. Então, a narração do seu martírio está contida no Passion Sancta Cecilia, né, um texto mais literário que histórico, caracteriza por uma forte conotação lindária. Segundo Passio, segundo a Paixão de Cecília, era a esposa de Patrício, ao qual no dia do matrimônio revelou ter se convertido ao cristianismo e ter feito o voto de virgindade perpétua, e que por isso não poderia viver relações matrimoniais. Além disso, indicou que ele fizesse o mesmo. E Valeriano aceitou, e por isso foi catequizado e batizado pelo Papa Urbano I, e logo depois também o seu irmão Tiburcio abraçou a fé cristã. Ambos os irmãos foram presos por ordem do prefeito Túrcio, né, e após serem torturados foram decapitados, junto com o máximo oficial encarregado de levá-la ao cárcere. Então o marido dela foi mártir também, por causa do voto que ela tinha feito com Deus. E por conseguinte, né, decidiu também matar Cecília. No entanto, ele temia as repercussões por uma execução pública, visto a popularidade dessa jovem. Né? Então fizeram um julgamento e mandou levá-la para sua casa, onde foi trancada em uma terma em altíssima temperatura, simulando a morte por asfixia. E depois de um dia e uma noite, os guardas encontraram milagrosamente ela viva, envolvida em um celeste refrigério. Então tentaram matar ela porque ela era muito virtuosa, né? Uma menina de Deus. E assim, Malch mandou decapitá-la, mas apesar de 3 golpes violentos na nuca, o algaz não conseguiu cortar sua cabeça. Cecília morreu após 3 dias de agonia, e durante os quais doou todos os seus bens aos pobres, a sua casa, à igreja. Então, não podendo mais pronunciar sequer uma palavra, continua a professar a sua fé em Deus, uno e trino, apenas com os dedos das mãos, como um pintor moderno esculpiu a sua famosa estátua, que ainda se encontra sob o altar da basílica a ela dedicada. Então, acontece que nós estamos falando de uma santa, que mesmo depois que ela teve a sua cabeça ali praticamente arrancada, ela continuou a professar a sua fé. Então, ela também é padroeira das músicas, né? Porque essa santa começa a proliferar e enriquecer-se de elementos musicais. Então, ela é patrona das músicas, né? Dos músicos também. E você tem que olhar para ela como uma mulher que se dedicou a Deus, uma jovem que se dedicou a Deus, ao ponto de morrer por amor. Então, Santa Cecília, muitos levam lá a padroeira das músicas, a padroeira dos músicos. Mas ela é uma mártir. Ela é aquela que morreu por amor a Jesus. Então que Santa Cecília nos ajude a ser fiéis e que no nosso louvor como músico sejam agradáveis a Deus. Deus abençoe e salve Maria.